A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água.
o campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Esses escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande, e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira.
O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do Anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser, porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com um traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada, porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início?
porque assim este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos, mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Imagine um tigre. Os tigres são conhecidos pelas suas belas listras, que eles mantêm sempre iguais. No entanto, imagine se as listras dos tigres pudessem mudar de tamanho, posição e cores de tempos em tempos. Mágico, não é? Mas é exatamente isso que acontece com o titã do nosso sistema solar, Júpiter. Por quê e como? Bem, os astrônomos podem ter a resposta. Então vamos ver. Júpiter é um planeta enorme e fascinante. Quando se olha para sua imagem de longe, é como ver um lindo nascer do Sol. Aqui temos uma paleta completa, de amarelos pálidos cremosos a marrons caramelo, com até mesmo alguns tons de azul. Júpiter é um lugar fascinante feito principalmente de hidrogênio e hélio, assim como o nosso Sol. Entretanto, ele não reuniu material suficiente durante sua formação para se tornar uma estrela. Em vez disso, tornou-se uma bola colossal de gás que poderia acomodar mais de 1.300 terras em seu interior. Júpiter tem esses padrões interessantes de nuvens escuras e claras que circundam o planeta em faixas alternadas, como listras gigantes. As listras escuras são chamadas de cinturões e as mais claras são chamadas de zonas. Na verdade, ele não é o único nesse aspecto. Tanto a Terra quanto Júpiter têm esses padrões legais em suas atmosferas. Só que a Terra tem alguns deles, mas Júpiter tem muito mais. Por que esses cinturões são marrons e bege? Isso pode ser explicado pela combinação de hidrogênio, hélio e outros elementos residuais na atmosfera do planeta. É como misturar diferentes cores de tinta para criar novas tonalidades. Esses cinturões criam belos padrões na superfície do planeta. Agora, como Júpiter tem uma atmosfera tão grande em um sistema meteorológico semelhante ao da Terra, ele passa por tempestades extraordinárias. Portanto, mesmo que essas listras pareçam calmas e pacíficas, na verdade elas fazem parte de um sistema meteorológico selvagem. É como uma festa de tempestade sem fim acontecendo lá. Esses cinturões e zonas se movem em direções opostas ao redor do planeta. Os cinturões vão contra a rotação de Júpiter, como se estivessem indo contra a corrente, enquanto as zonas vão com ela juntando-se à dança. E não apenas se movem em direções diferentes, mas também existem em alturas diferentes na atmosfera do planeta. Os cinturões são como regiões onde tudo sobe, como bolhas em uma bebida com gás. Portanto, os topos das nuvens nos cinturões estão mais altos no céu em comparação com os topos das nuvens nas zonas, que são mais como áreas de afundamento. Portanto, embora a Terra e Júpiter tenham essa semelhança, seu clima é completamente diferente. É como comparar maçãs e laranjas. Uma das tempestades mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Mas por que ela é vermelha? Bem, isso é um mistério. Os cientistas acreditam que a tempestade fica em uma altitude maior do que o resto da atmosfera. Isso significa que ela recebe uma dose maior de luz solar. Imagine estar no topo de uma colina onde o sol brilha mais forte sobre você em comparação com os arredores. De maneira semelhante, a Grande Mancha Vermelha recebe mais radiação do sol. A tempestade também contém alguns produtos químicos especiais em suas nuvens, como amônia e acetileno. Quando esses produtos químicos recebem essa radiação extra, eles reagem de uma forma única, dando à tempestade sua cor vermelha distinta. É como um efeito especial em um teatro cósmico.
De qualquer forma, as listras parecem muito legais e tudo mais. Mas qual é o grande mistério em torno delas? Bem, um dia os cientistas decidiram examinar dados das profundezas de Júpiter, cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície. E depois de espiar os segredos de Júpiter, eles notaram algo estranho. Quando observaram Júpiter através de um tipo especial de luz chamado infravermelho, as cores de suas listras realmente mudaram. As faixas claras, que eram pálidas e cremosas em imagens normais, tornaram-se escuras na visão infravermelha. As faixas escuras, que antes eram cinturões, agora brilhavam intensamente na luz infravermelha. Isso sugere algo interessante. Os cinturões de Júpiter têm coberturas de nuvens mais finas em comparação com as zonas. É como se os cinturões estivessem vestindo roupas finas e transparentes, enquanto as zonas têm nuvens mais espessas, como jaquetas fofas. Portanto, o que vemos como faixas escuras em imagens normais acaba sendo brilhante na luz infravermelha, sugerindo que esses cinturões têm menos nuvens bloqueando a luz. Mas aqui está a parte mais estranha. A cada poucos anos, algo muda. É como se o clima em Júpiter passasse por uma montanha-russa selvagem. As cores dos cinturões podem mudar e, às vezes, todo o padrão climático fica um pouco maluco por um tempo. Os cientistas se perguntaram por que isso acontece. Por isso, decidiram usar uma espaçonave especial chamada Juno para investigar esse fato. Desde 2016, a Juno vem reunindo muitas informações sobre Júpiter, como um espião que coleta pistas. Uma das coisas que Juno tem observado é o campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, Júpiter tem um campo magnético. É como uma bolha invisível que circunda o planeta, estendendo-se até o espaço. Esse campo é muito importante porque protege o planeta e tudo o que há nele. Ele age como um escudo contra partículas nocivas do espaço, como as que vêm do Sol. Mas Júpiter é muito maior do que nós, portanto seu escudo protetor é muito mais forte. Os campos magnéticos são gerados por algo chamado dínamo, que é como um fluido condutor grande e rodopiante dentro do planeta. Esse fluido se movimenta e gira, como se fosse uma festa com muita dança acontecendo nas profundezas do planeta. Então, analisando os dados coletados pela Juno ao longo dos anos, os cientistas notaram algo interessante. O campo magnético de Júpiter tem seus próprios pequenos movimentos, como quando vemos ondas no oceano. Os cientistas chamam esses movimentos de oscilações de torção, que é apenas uma maneira elegante de dizer movimentos ondulatórios. É como se Júpiter estivesse fazendo sua própria dança magnética. Agora, vamos imaginar que o interior de Júpiter seja como uma panela gigante de sopa fervente. Nas profundezas do planeta, há correntes lentas que transportam o calor para cima, como uma correia transportadora. Esse calor acaba atingindo a parte superior, onde vemos as nuvens. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine que alguém comece a mexer a sopa bem rápido com uma colher. Esses movimentos magnéticos ondulados, as oscilações de torção, agem exatamente como essa colher. Eles criam um distúrbio que bagunça as correntes lentas. Bem, essa perturbação tem um grande impacto no clima de Júpiter. É como aumentar o fogo na cozinha e mudar a forma como a sopa cozinha. Os padrões de elevação e afundamento das nuvens, que chamamos de afloramento e submergência, ficam todos misturados. Um redemoinho na sopa. Nossos inteligentes cientistas também notaram algo especial próximo ao equador de Júpiter. Eles descobriram um ponto concentrado de magnetismo chamado de Grande Mancha Azul. E adivinha só? Essa mancha está diminuindo a velocidade como se estivesse fazendo uma pausa em seu movimento rápido habitual. Isso sugere que um novo tipo de movimento ondulatório, uma nova dança, está prestes a começar. Então, para resumir tudo isso, os cientistas tiveram uma ideia interessante. Esses movimentos magnéticos ondulatórios, as oscilações de torção, perturbam as correntes lentas no interior de Júpiter, bagunçando os padrões das nuvens e causando um clima selvagem. E quando os cientistas calcularam o tempo que leva para esses movimentos ondulatórios acontecerem, descobriram que eles correspondem aos mesmos períodos de tempo em que as listras de Júpiter mudam. Assim, em termos simples, os cientistas acham que esses movimentos ondulatórios no campo magnético de Júpiter estão causando as mudanças nas listras do planeta. As peças de um quebra-cabeça estão se juntando. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente por que isso acontece, mas é um passo emocionante para desvendar os mistérios do nosso vasto universo. Mas ainda há alguns mistérios a serem resolvidos. Para encontrar mais respostas, os cientistas precisam continuar observando Júpiter de perto no futuro.
Ao observar como as nuvens mudam, eles podem verificar se a teoria está correta ou se precisa de alguns ajustes. De suas enormes tempestades a seus cinturões coloridos, Júpiter nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas cósmicas. Ele pode não ter se iniciado como uma estrela, mas brilha intensamente como um gigante gasoso, cativando a gente com seu tamanho e beleza. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sempre busque as estrelas. Você reconhece esse mundo majestoso? O segundo maior planeta do Sistema Solar. Check. Um gigante gasoso com uma aparência marrom amarelada e nebulosa. Check. 7 anéis enormes e intimidadores. Check. Você está certo. Não pode ser outra coisa senão Saturno. E recentemente o telescópio espacial Hubble fez uma descoberta que surpreende. Parece que os anéis desse planeta estão fazendo algo com ele há muito tempo. Um novo estudo revelou que os anéis icônicos estão aquecendo a atmosfera superior de Saturno. O mais legal, porém, é que os pesquisadores da NASA afirmam que isso é algo que os cientistas nunca observaram em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Esse segredo está escondido à vista de todos há 40 anos. E somente depois de usar as observações do planeta recebidas do telescópio espacial Hubble, da sonda Cassini já aposentada e das espaçonaves Voyager 1 e 2 é que os astrônomos descobriram. Essa interação inesperada do gigante gasoso com seus anéis pode se tornar uma ferramenta para prever se os planetas em outros sistemas estelares também têm magníficos sistemas de anéis semelhantes aos de Saturno. Então, como ficou claro que o planeta gigante está sendo cozido lentamente por seus próprios anéis? A evidência reveladora é uma quantidade excessiva de radiação ultravioleta. Ela pode ser vista como uma linha espectral de hidrogênio quente na atmosfera do gigante gasoso. Há um aumento na radiação que só pode significar que algo está aquecendo a atmosfera superior do lado de fora. Ainda não está claro como esse processo está ocorrendo, mas a explicação mais provável é que as partículas geladas do anel chovem sobre Saturno e causam esse aquecimento. Mas também pode ser o impacto de pequenos meteoritos ou as partículas do vento solar. O aquecimento pode ser causado pela radiação ultravioleta solar ou por algumas forças eletromagnéticas que captam poeira eletricamente carregada. Quando a sonda Cassini da NASA concluiu sua missão e mergulhou na atmosfera de Saturno, ela teve tempo suficiente para medir os componentes atmosféricos, e descobriu-se que muitas partículas estavam de fato caindo dos anéis. Mas de qualquer forma, o processo de aquecimento ocorre sob a influência do campo gravitacional do gigante gasoso. Veja bem, os astrônomos sabem sobre a lenta desintegração dos anéis de Saturno, mas descobrir como esse processo afeta o planeta? Isso é novo. Você se lembra da espaçonave Cassini da NASA que mencionei? Por mais de uma década, ela estudou Saturno, compartilhando imagens do gigante gasoso e de suas luas geladas. Ela nos levou a mundos maravilhosos, onde rios de metano corriam para mares de metano e jatos de gás e gelo lançavam material para o espaço. Essa mesma Cassini também estudou a magnetosfera de Saturno. O fato é que as forças que atuam nas profundezas do planeta produzem uma enorme bolha magnética ao redor do planeta, e essa bolha é chamada de magnetosfera. Infelizmente, os astrônomos ainda têm pouquíssimas informações sobre esse fenômeno em Saturno, pois os campos magnéticos são invisíveis e, obviamente, são mais bem estudados de dentro. Imagine o seguinte: fluxos de milhões de quilômetros por hora de partículas eletricamente carregadas do Sol, também conhecidas como vento solar, estão se espalhando pelo sistema solar. De repente, algo aparece em seu caminho. É o campo magnético de Saturno. Ele protege o planeta, fazendo com que as partículas solares se afastem. Como resultado, as forças magnéticas do Sol estão se enfurecendo fora da magnetosfera de Saturno, enquanto dentro da bolha protetora do gigante gasoso, suas próprias forças magnéticas dominam. Nosso planeta natal também tem um campo magnético, mas ele cria uma magnetosfera muito menor. Ainda assim, ela nos protege efetivamente das partículas nocivas provenientes do Sol e do espaço. Mas apesar de Saturno estar protegido por sua magnetosfera, o Sol ainda consegue atrapalhar o planeta. Ventos energéticos da nossa estrela varrem o gigante gasoso, causando enormes auroras. Mas, diferentemente das auroras aqui na Terra, as auroras de Saturno só podem ser vistas em luz ultravioleta. Em outras palavras, elas são invisíveis da superfície da Terra. Só é possível vê-las se você viajar para o espaço.
Mas aparentemente há diferentes tipos de auroras no gigante gasoso. Por exemplo, um outro tipo é acionado pelas partículas carregadas provenientes de erupções vulcânicas nas luas do planeta. E algumas das auroras de Saturno podem ser causadas por ventos fortes que giram na própria atmosfera do planeta. Esses ventos sopram na ionosfera, que é uma região localizada abaixo da magnetosfera. Os mesmos ventos podem ser responsáveis pela taxa de rotação variável do planeta. Esse fenômeno torna difícil para os cientistas descobrir quanto tempo dura um dia no planeta com anéis. Por falar em ventos, Saturno tem um misterioso vórtice girando sobre o polo sul do planeta. O conjunto se assemelha a uma enorme tempestade parecida com um furacão na Terra, mas somente seu olho mede quase 4.000 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, o olho de um furacão terrestre típico tem apenas 3 a 5 quilômetros de largura. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Ele é estacionário e continua girando sobre a mesma área do Polo Sul. E enquanto os vórtices polares na Terra têm núcleos frios, o de Saturno é quente. Prepare-se para outra surpresa que Saturno preparou para nós. Em uma imagem enviada à Terra pelo telescópio espacial Hubble, é possível notar 2 pontos escuros e sombrios no lado esquerdo dos anéis do planeta. Esses pontos são informalmente chamados de raios, talvez por se assemelharem aos raios de uma bicicleta. O sombreamento e a forma dos raios variam. Eles podem parecer escuros ou claros, isso depende do ângulo e da iluminação. Às vezes, eles podem até parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de raio radial. Eles também não duram muito, mas a boa notícia é que mais e mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É quando ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Na Terra, esse é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno é algo um pouco diferente. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo. É por isso que ele tem 4 estações. Como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão inclinados na direção do Sol. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, ele cria um ambiente eletricamente carregado. Como já sabemos, na Terra isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se falarmos de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas, e é provável que isso levite temporariamente essas partículas acima das pedras maiores dos anéis. Pela primeira vez, os raios nos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. Afinal, a Voyager 2 apenas passou pelo planeta e seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Foi quando a sonda espacial Cassini estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Ela conseguiu provar rapidamente que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno ou pela influência das luas do gigante gasoso ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. E embora essa missão tenha sido concluída em 2017, agora o Hubble continua monitorando a longo prazo as mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque, embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores que são particularmente interessantes são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século XVII. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo e de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície.
Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12 mil anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganymedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 quilômetros de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 quilômetros de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganymedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida.
A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganimedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais. Como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo, esse não é o caso de Ganimedes. Mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganimedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganimedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganimedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do sistema solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso sistema solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. É por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso sistema solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaríamos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas. Prepare-se para a decolagem, pois há notícias empolgantes da NASA vindo em nossa direção. Quer dar uma olhada no fascinante mundo da lua de Saturno, Titã? A inovadora nave Dragonfly da NASA está pronta para decolar em 2027, com o objetivo de explorar esse misterioso objeto espacial. Agora, deixe-me apresentá-lo a Titã. É um corpo celeste gelado com uma atmosfera cheia de nitrogênio e pode até ter um oceano subterrâneo. Titã também abriga rios e lagos que correm em sua superfície. Mas adivinhe só, eles não estão cheios de água como o nosso adorável planeta. Em vez disso, eles têm metano. Agora vamos dar uma olhada nas credenciais celestiais de Titã. Não se trata de uma lua qualquer, é a segunda maior de todo o nosso sistema solar. Ela é apenas 2% menor do que a maior lua que temos em nossa vizinhança, que é a Ganimedes, de Júpiter. O tamanho de Titã envergonha até mesmo o Mercúrio, e eu mencionei que sua atmosfera é 4 vezes mais densa do que a da Terra. Graças à baixa gravidade e à atmosfera espessa de Titã, o Dragonfly é o companheiro robótico perfeito para descobrir seus tesouros ocultos. Vamos falar sobre o Dragonfly, a estrela da próxima missão da NASA em Titã. Esse drone cósmico não é um explorador comum. Equipado com uma gama completa de dispositivos interessantes, o Dragonfly é como um laboratório voador pronto para descobrir mais segredos de Titã. É a primeira sonda interplanetária com Rotorcraft Lander, projetada para nos levar em uma jornada épica de descobertas. E não se deixe enganar pelo nome. A libélula não vai apenas zumbir por aí sem rumo.
Essa maravilha tecnológica é capaz de planar por vários quilômetros entre diferentes locais na superfície de Titã. Pense nela como um serviço de Uber cósmico para cientistas. E por falar em tecnologia, a Dragonfly está carregando alguns equipamentos muito legais. Ela contará com o instrumento Drill for Acquisition of Complex Organics, DRACO, que nos ajudará a coletar material de Titã, enquanto o Dragonfly Mass Spectrometer, DRAMS, analisará a composição dessas amostras. Mas como foi que descobrimos Titã? Foi em 25 de março de 1655, quando um astrônomo holandês estava lá fora com seu telescópio explorando os cosmos. E eis que ele avistou algo incrível. Era Titã, a maior lua de Saturno. Avançando quase 300 anos, chegamos a 1944, quando outro astrônomo muito legal entrou em cena. Ele estava fazendo alguns experimentos com luz quando descobriu que Titã, na verdade, tinha sua própria atmosfera. Há mais nessa história. Em 1979, a espaçonave Pioneer 11 decidiu fazer um passeio pelo sistema de Saturno. Ela confirmou todas as coisas legais que os cientistas haviam especulado anteriormente sobre Titã, como sua temperatura e massa. Entretanto, houve um pequeno erro. Aqueles cientistas sorrateiros pensaram que Titã poderia ser a maior lua de todo o sistema solar. Ops, palpite errado. No entanto, Titã tinha uma atmosfera misteriosa e densa que deixava todos atentos. Agora vamos dar um zoom na década de 1980, quando as espaçonaves Voyager 1 e 2 fizeram sua grande entrada. Esses exploradores cósmicos passaram por Saturno e queriam dar uma boa olhada na superfície de Titã. Foi quando Titã decidiu jogar um jogo de esconde-esconde com eles. Sua atmosfera nebulosa tornou impossível ver o que estava acontecendo lá embaixo, de modo que tudo que as Voyagers conseguiram capturar foram imagens de um mundo laranja solitário. No entanto, eles avistaram uma névoa azul elegante na atmosfera superior. As coisas começaram a ficar realmente empolgantes na década de 1990. O telescópio espacial Hubble juntou-se à festa e decidiu tirar algumas fotos legais de Titã usando luz infravermelha especial. Esse dispositivo inteligente conseguiu atravessar a névoa e pronto! As imagens do Hubble revelaram áreas de cores diferentes em Titã, quase como um tabuleiro de xadrez cósmico gigante. Agora sabemos que há até mesmo um ponto brilhante tão largo quanto a Austrália lá embaixo. Entretanto, apesar dessas imagens fantásticas, o mistério do que estava sob a névoa de Titã ainda não havia sido resolvido. Era 2004 quando o palco foi montado para a Cassini e sua companheira europeia, a sonda Huygens. Elas eram como a dupla dinâmica definitiva, prontas para enfrentar Saturno. A Cassini começou a orbitar o planeta com anéis e imediatamente concentrou sua atenção em Titã. O grande momento finalmente chegou. Em 14 de janeiro de 2025, a sonda Huygens atravessou a atmosfera de Titã. Durante sua descida, a Huygens coletou todos os tipos de dados incríveis, capturando imagens e analisando a atmosfera. Em seguida, a sonda transmitiu essas informações valiosas para a Cassini, que, como um mensageiro cósmico, as enviou para nós terráqueos, que aguardávamos ansiosamente. Nos 13 anos seguintes, a Cassini se aproximou de Titã mais de 100 vezes, usando todos os tipos de instrumentos sofisticados para dar uma boa olhada na superfície e na atmosfera da Lua. Os cientistas puderam finalmente confirmar que Titã tinha nuvens, lagos e rios, e que também havia alguma chuva caindo em sua superfície. Felizmente para nós, Titã não é a única lua em nosso sistema solar que poderia tecnicamente abrigar a vida. Veja a maravilhosa lua de Netuno chamada Tritão. Para começar, ela é a maior lua de Netuno, mas também é muito estranha. Entre as muitas luas existentes, apenas 5 são conhecidas por serem geologicamente ativas. E adivinhe só, Tritão orgulhosamente faz parte desse clube exclusivo. Ele adora exibir seus geysers que expelem gás nitrogênio. Imagine Tritão como uma fashionista em um conjunto gelado. Sua superfície é composta principalmente de nitrogênio congelado, o que lhe dá um ar frio e gelado. Talvez você queira levar um casaco quente se for visitá-la. Agora, você deve estar se perguntando como Tritão consegue se manter aquecido em um ambiente tão gelado. Bem, ele tem uma arma secreta chamada Forças de Maré. Imagine Tritão e Netuno envolvidos em uma dança cósmica, criando atrito gravitacional. Essa dança parece gerar algum calor, ajudando a aquecer as águas de Tritão. Com toda essa conversa sobre calor, você pode estar ficando animado com a possibilidade de vida em Tritão. Entretanto, encontrar vida nessa lua é tão provável quanto encontrar um unicórnio andando de skate. A Voyager 2, a única missão que já passou por Tritão, fez sua viagem em 1989.
E se você está esperando por outra missão a Tritão em breve, bem, digamos que as estrelas não estão se alinhando a nosso favor, literalmente. A janela para uma missão a Tritão abre-se apenas uma vez a cada 13 anos, pois nosso planeta e Júpiter precisam estar perfeitamente alinhados para que o pouso funcione. Os cientistas usariam a força gravitacional do maior planeta de nosso sistema solar para lançar com segurança uma sonda em Tritão. Agora vamos falar do elefante na sala, ou devo dizer, o urso polar. É tão frio em Tritão que as esperanças de que a vida sobreviva sem congelamento são tão pequenas quanto um palito de dente. Desculpe, pequenos micróbios em potencial, talvez vocês precisem de alguns suéteres extras para se estabelecerem lá. Embora Tritão possa não ser o lugar mais acolhedor para a vida, ainda é uma joia celestial que vale a pena explorar. Os cientistas também acreditam que Tritão nem sempre fez parte da tripulação de Netuno. Na verdade, Tritão provavelmente estava apenas cuidando de seus afazeres, vagando sem rumo no distante cinturão de Kuiper. Netuno, com sua poderosa força gravitacional, arrebatou Tritão, transformando-o oficialmente em sua própria lua. Assim como nosso fiel satélite, Tritão também está preso em um confronto permanente com Netuno. Um lado de Tritão está sempre com os olhos fixos no planeta. Quanto ao destino dessa incrível lua, as coisas não parecem muito boas a longo prazo. Ela está se aproximando cada vez mais de Netuno a cada dia. Por que isso acontece, você pode se perguntar. O problema está nas interações de maré, que estão pregando algumas peças cósmicas em Tritão. Elas estão fazendo com que sua órbita se afaste, como uma dança em câmera lenta em direção a Netuno. Os cientistas preveem que em cerca de 3,6 bilhões de anos, Tritão cruzará um limite invisível. Se esses cálculos atuais estiverem corretos, há 2 cenários possíveis. Ou ele sofrerá uma colisão com a atmosfera de Netuno, ou simplesmente se quebrará em pequenos pedaços. Se isso acontecer, um sistema de anéis totalmente novo se formaria em torno de Netuno, assim como o que vemos atualmente em torno de Saturno. Tritão não é o único satélite que pode acabar dessa forma. Phobos, uma das luas marcianas, provavelmente também se desintegrará, e mais cedo, em 30 a 50 milhões de anos. Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma. Mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional. Então, atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente.
Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado. Então, uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos, então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar.
Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do sistema solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do sistema solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do sistema solar. Ele também contém muito hélio, você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento. Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol. Um ano lá é igual a 29 anos terrestres. Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso sistema solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo o que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam. Mas felizmente, os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta.
O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra. Os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e. Um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso. O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa. Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de 39 anos-luz de nós. 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitam na zona habitável da estrela. Existe a possibilidade de que todos eles tenham um pouco de água na superfície. A temperatura nesses planetas é mais ou menos semelhante à da Terra. Na Lua, a gravidade é apenas 16% da que temos no nosso planeta natal. É por isso que os astronautas mal conseguiam controlar seus movimentos durante as visitas ao nosso satélite natural. Mas quando se trata da gravidade nos planetas, em TRAPPIST-1 você provavelmente se sentiria bem e confortável. E o Kepler mais uma vez. Dessa vez é o Kepler 452b. É um planeta rochoso 60% maior que a Terra. Sua estrela-mãe é semelhante ao nosso Sol. Na verdade, esse planeta passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável, enquanto a Terra está a meros 4,5 bilhões de anos. Este planeta precisa de 385 dias para orbitar Kepler 452, uma estrela cerca de 20% mais brilhante que o nosso Sol, mas com a mesma temperatura. Todo o sistema está muito longe do nosso pequeno oásis. Precisaríamos de 28 milhões de anos para chegar lá. E agora, que tal COI 7711.01? É outro mundo intrigante, a 1.700 anos-luz de nós. Esse planeta é apenas 30% maior que a Terra. Ele recebe quase a mesma quantidade de calor que recebemos do nosso Sol. Em algum momento no futuro, as pessoas podem começar a colonizar a galáxia, procurando por novos planetas para viver. Então, certamente teríamos que fazer viagens muito longas. E talvez um dia chegaremos à Próxima Centauri. É uma estrela próxima que tem alguns planetas que podemos potencialmente habitar, como o Próxima Centauri b, que está a mais de 4 anos-luz de distância da Terra. E isso não parece tão longe a princípio, mas na verdade é. Precisaríamos cerca de 6.300 anos para viajar até lá se usássemos as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Seriam necessárias muitas gerações para fazer uma viagem como essa, e demoraria ainda mais para finalmente habitar esse novo mundo. Pessoas nasceriam e seriam criadas em naves espaciais, viveriam toda a vida lá sem nunca ver a Terra ou o planeta para onde estão indo. Em vez de árvores, montanhas e rios, haveria apenas o nada escuro de galáxias distantes se espalhando à frente. Elas nunca poderiam vagar por ruas desconhecidas, respirar o ar fresco, sentir o vento. O único lugar para onde viajar seria outra parte da espaçonave. Certamente, tal jornada não seria simples.
Mas valeria a pena se as pessoas conseguissem construir outros mundos mais bonitos do que o nosso aqui na Terra. Seria mesmo possível? Só o tempo dirá.